E filha, vem aqui dar um tchau pro pessoal. Tchau. Vem cá, vem cá. Canal. Agora fala. Faz tchau lá pro pessoal, filho, que o pai tem que começar. Tchau. Faz tchau. Manda beijo. 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 Beijo, filha, manda beijo. Manda beijo. Ah! Pronto. Cadê? Vai lá com a mamãe, vai. Vamos descer? Vai lá. Vamos descer Vai, agora? bonitinho, vai. Mamãe vai levar você lá. Papai. Colo do papai. Filha, o pai já tem que entrar aqui, meu amor. Fernanda, faça oi também. Ó, a tia Fer vai te levar. Tá? Eba! Beijo, meu anjo. Sim. Beijo, beijo. Boa noite, pessoal. Vem chegando. Moacir Leal Júnior. Boa noite. Dom Pedrito na área, hein, Moacir? Luiz Paulo Poli Machado. Boa noite, Luiz. Fernando Vieira. Boa noite, tchê. Azar, bicho velho. Ó, o Caio. Fátima Campos. Oi, Fátima. Luiz André Rodrigues Viana. Tudo bem, Luiz? Show de bola. Deixa eu ver quem é que tá aqui no Insta. Tem o pessoal chegando também. Victor Pileco entrou. Fernanda Simões, coordenou-se. Obrigado. Marco Antônio Bittencourt aí, Marcão. Vamos que vamos. Amanhã é nossa reunião aí bem cedinho, né, Marco? Movimentando, o agro não para. É isso aí. Daiane Greco, que legal. Ig, o Fábio tá aqui também. Show de bola. Rodrigo Alvarenga, Tina Monteiro. Oi, Tina. Viu que os pequenos queriam ver o que o pai ia fazer. Todos os dias eles estavam aqui me pedindo, me enchendo o saco de que tá bom. Hoje o pai vai mostrar pra vocês. É bom, coisa boa. Que hora é aí, Fernanda? 20 horas. 20 horas. Pessoal, vamos começar então. Tá? Já estamos aí com a turma boa aqui na audiência, nos assistindo. Obrigado pela presença de vocês aqui, fico muito feliz. Hoje o nosso tema tem a ver com como formar um time de craques na sua granja. Olha só que legal, né? Em primeira mão eu gostaria de perguntar para vocês, Fernanda, só um pouquinho, pessoal. Coloca aqui o microfone, faz favor, do Face. Tá vindo bem. Em primeira mão eu gostaria de perguntar para vocês, pessoal, o que significa um time de craques? Porque existem várias considerações. O que é um time de craque para você? Pode escrever nos comentários aí, deixa eu ir acompanhando, que depois eu vou usar alguns de repente até para responder e para mim pegar a base e referência, o que significa um time de craques para vocês, né? Eu tenho um pensamento sobre craques, né? E daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre esse pensamento sobre os craques. O que significa craques para vocês? Tá? Pode ir escrevendo aí, que depois a gente vai observar e vai olhar. Bom, antes de entrar no tema, antes de entrar diretamente nesse assunto, eu tenho 3 considerações bem importantes a respeito de criarmos um time de craques. Tá? A primeira delas tem a ver com um processo de decisão, né? Quando a gente decide dar um passo além, quando a gente decide fazer algo fora da média, isso exige uma decisão. E todo o processo de decisão tem a ver com o quanto eu estou disponível para enfrentar a dor do crescimento, a dor do desenvolvimento, né? E não decidir já é uma decisão. E aí a gente enfrenta um outro tipo de dor. Então, deixa eu pegar um exemplo rápido para vocês me entenderem. Imagine que eu me sinto gordo, obeso e fraco, sem força. E eu sei que para mim melhorar eu preciso começar a fazer exercícios e ir para academia. No momento que eu tomo a decisão de, não, eu realmente quero melhorar, qual é a dor que eu vou sentir? Eu vou começar a sentir a dor do exercício físico, eu vou para academia, eu vou passar vários dias doído, eu vou ter que sair da minha zona de conforto, quem sabe deixar de fazer alguma coisa para poder ir para a academia, enfim. Isso vai gerar uma dor, obviamente. E o fato de eu não fazer, digamos, não, vou ficar como estou, eu vou seguir sentindo a dor que eu sentia antes, né? A dor de um peso, né? De um peso que sobra, digamos assim, no meu corpo, da fraqueza, enfim. Eu vou seguir sentindo também um tipo de dor. Então, que dor a gente decide sustentar, seguir? E todo o processo de decisão, ele exige, né, que a gente arque com as consequências dessa decisão. Essa é a primeira decisão. Então, se a gente quer ter um time de craques, uma consideração. É uma decisão importante.
Caso ainda não tenha, né? Porque eu vejo aí muitas granjas que já tem time de craques. A gente tem trabalhado forte aí para que algumas granjas tenham times de craques, que é esse o objetivo da empresa, e algumas já têm. Estão pagando o preço, né? Fazendo o que precisa ser feito. Segunda consideração, qual é a cultura da empresa? Isso é importante, porque sempre que a gente toma uma decisão, principalmente a respeito de treinamento de equipes, alguma mudança na cultura empresarial vai acontecer. Então, qual é a cultura da empresa hoje? Hoje nós temos uma cultura de buscar craques, de treinar os nossos craques, de manter nossos colaboradores, digamos assim, em alto nível de conhecimento, de performance. Ou nós estamos numa cultura mediana, mais acomodada. Ou pior ainda, não estamos fazendo nada. E como que a gente consegue identificar isso, né? Para mim fica mais fácil porque esse é o meu trabalho. Eu consigo, através de algumas perguntas, identificar um pouco da cultura da empresa. E a respeito de investimento em equipes, tem uma pergunta que é bem simples, né? E vocês que trabalham em empresas, que gerenciam equipes, que conhecem dos custos, podem saber. Quantos cursos vocês têm feito ou proporcionado para as equipes? Quanto se investe nesse critério? E aqui já reflete uma cultura de investir na equipe sim ou não. E aí nós temos empresas que não investem, tem algumas outras que investem um pouco e outras que investem bastante. Então qual é o nível de cultura, né? É uma cultura de craques, de medianos? A gente busca a minha transferência no Face, mas já retomo. Qual é a nossa cultura? Então, uma segunda consideração é, se nós quisermos ir para um time de craques, isso vai mexer um pouquinho na cultura, e para frente eu vou falar mais. E a terceira consideração é a questão tempo. É uma consideração bem importante, pessoal. Não existe milagre e não existe, digamos assim, fórmula mágica. O que eu vejo muitas vezes, né? Eu já comentei isso em alguma live anterior, uma expectativa bem grande de que rapidamente vamos resolver os problemas e, em alguns casos, uma expectativa grande de que rapidamente os nossos colaboradores serão todos craques. Isso provavelmente não é possível em um tempo tão rápido, né? O lutador de karatê, eu já dei esse exemplo para vocês em algum momento. Para chegar na faixa preta, eu estava estudando isso hoje. Cara, quanto tempo um lutador de karatê leva para chegar na faixa preta? Se ele seguir, se ele ingressar forte, alguém que não sabe nada, começa na faixa branca, depois vai para amarela. Até amarela uns 4 ou 5 meses. E aí até chegar na primeira fase da faixa preta, no mínimo uns 2 anos. E isso treinando e mantendo uma rotina muito forte de treinamentos. E daí para frente vão mais anos para que ele suba de faixa dentro da faixa preta em outras faixas. Tempo. A gente precisa ter paciência. Paciência com as pessoas, paciência conosco, não desistir e saber que o processo de decisão tomado, eu preciso ir enfrentando esse tempo. Eu preciso me sentir firme diante desse tempo. E aí a gente consegue seguir para frente. Bom, vamos lá. Como formar times de craques? Como formar times de craques? E aí eu gosto bastante de assistir palestras no YouTube. Eu me recordo agora do que o Jorge Paulo Lima falou esses dias em uma palestra que eu assisti dele. Características do líder. Primeira característica do líder, ele é um defensor da cultura da empresa. Recém falei em cultura. Então a gente parte, olha o que eu estou levando para o ensinamento de vocês. Para termos bons craques, nós precisamos ter um bom líder. Primeira característica do líder, segundo Jorge Paulo Lima, ser um defensor da cultura da empresa. Eu recém perguntei para vocês, qual é a cultura da empresa? Se a nossa empresa tem uma cultura de desenvolvimento, de busca por evolução, esse líder vai ter que entrar de acordo com essa cultura para que seja possível, através desse formato que se tem na empresa, dar sequência a um treinamento de craques, a construir uma equipe de craques. Segunda característica que ele diz do líder, o líder é um treinador e um buscador dos melhores jogadores. E aqui ele já dá uma dica importante, né? Um buscador dos melhores jogadores. Como que vocês têm captado colaboradores para os times de vocês? Se você é um diretor de empresa, se você é um agrônomo que trabalha com uma equipe, se você é um gerente ou um capataz, se você faz parte de RH, enfim, como que vocês têm captado jogadores? O que eu tenho visto no agro, pessoal, em relação a isso? O que eu tenho visto? Uma reclamação bastante forte sobre a falta de mão de obra. E aí quando eu pergunto,
como é que é a forma de seleção? Aonde vocês têm buscado esse pessoal? Como que as pessoas chegam até a empresa? Geralmente é por indicação de alguém, ou quando falta, alguém foi demitido, falta, ou alguém pediu para sair, falta essa pessoa, então a recém se busca alguém no mercado. E geralmente se pega o primeiro ou o segundo que aparece porque não encontra tanta disponibilidade de mão de obra. E aqui já é um problema, é uma dica importante que eu vou dar para vocês. Comecem a buscar antes. Uma busca antecipada por bons jogadores. E aí eu tenho orientado algumas empresas a fazer o que a gente chama de cadastro reserva. Cria uma página simples no Face, no Instagram, enfim, e coloca ali a divulgação. Abrimos vagas para cadastro reserva. E o que tem acontecido com isso, pessoal? Está vindo gente de vários lugares. O segredo para ter bastante gente disponível na empresa do agro é fazer com que a informação de que existe uma vaga, um cadastro reserva, fazer com que essa informação chegue até as pessoas interessadas. E aí tem um ditado que diz assim, é um princípio, né? Quer ser visto, mostre-se. Se vocês querem que as pessoas, que os bons jogadores que estão disponíveis no mercado venham à empresa de vocês precisam mostrar a empresa de vocês. Se eles querem que eles venham até a tua equipe, você precisa em algum momento deixar claro que a tua equipe tem uma vaga, que a tua equipe trabalha com cadastro reserva. E aí quando acontece de alguém ser demitido ou pedir para sair, enfim, ou abrir uma vaga nova, nós já temos ali vários candidatos. E aí cai por terra aquilo que a gente diz, falta gente. Geralmente o que acontece? A gente divulga e na primeira, segunda, terceira semana já chegam vários currículos de outras cidades, de outras regiões que a gente nem esperava. E isso tem nos surpreendido bastante. A gente fez aqui na cidade de Uruguaiana com uma empresa e veio currículos de cidades aí a 200, 300 quilômetros de distância. Algo que nós nem imaginávamos. Então tem pessoas disponíveis, não é tão simples. De 100 currículos que vão chegar, sei lá, 80 você vai olhar e não vai te agradar. Uns 20 você vai te chamar a atenção. E desses 20 você vai escolher os melhores para ligar, para conversar, enfim. Né? Então os 20% aí mais ou menos que pode ser que seja um craque. E o restante provavelmente não. Mas como que eu faço para ter os 20% na mão? Eu preciso que chegue os 100. Eu preciso aumentar essas chances. Né? Então vale a pena. Bom, como formar um time de craques? Tomei a decisão que eu quero ter um time de craques na minha granja, na minha fazenda, na minha estância. Tomei a decisão. E eu estou decidido a evoluir a cultura da minha empresa. A cultura de treinamentos, a cultura de... Enfim, já vocês vão entender um pouquinho mais o que entra dentro dessa cultura. Tá? Estou decidido a formar um time de craques, evoluir a cultura da minha empresa e estou consciente do tempo. Sei que isso não vai acontecer de um mês para o outro, quem sabe nem de um ano para o outro. Muitas vezes isso pode levar 2, 3 anos. Mas eu levo vocês a uma análise novamente. Imagine que daqui 5 anos, daqui 2 anos ou 3 anos eu consiga ter um time de craques. Não seria excelente? Não seria muito bom? Só que para chegar até lá a gente precisa fazer um caminho, né? Bom, tomei as decisões. Quais são os critérios que definirão o que são craques no nosso time? Este é o primeiro passo. Este é o primeiro passo. Lembro que no início eu fiz uma pergunta para vocês. O que significa ser um craque? O que significa uma equipe de craques? E aqui nós precisamos começar a criar clareza. Para mim como líder, para mim como diretor da empresa, para mim como gestor de RH, quais são os critérios que vão determinar que a minha equipe é uma equipe de craques? Eu vou dar alguns exemplos para vocês. No meio do agro, que é o nosso foco aqui dessa conversa hoje, por exemplo, quando eu olho para a minha equipe, eu posso, quem sabe, querer uma equipe de operadores craques. Operadores de máquina, de trator, que saiba regular implemento, que saiba fazer bem feito o serviço com o maquinário. Isso pode ser um craque. Isso pode ser uma definição. Quem sabe, eu tenho aqui também uma definição de craque como algum colaborador que seja mais técnico, mais observador. Vou dar um exemplo. O que eu sinto falta muitas vezes nas granjas, nas estâncias? Aquele colaborador que ajuda a observar.
que ajuda o gerente, o capataz, que ajuda o técnico, o agrônomo a observar. A observar o que, Inácio? Por exemplo, está se desenvolvendo a planta, quando ele está cruzando pela lavoura em algum momento, ele para e observa. Ele ajuda a ficar de olho para verificar o quê? Se não tem nenhuma invasão de insetos, se alguma invasora não está vindo que até entanto não foi percebida. Por exemplo, do arroz, se tem algum talhão que, por exemplo, a água não está indo na irrigação. O gado, né, o pessoal da pecuária, que ele seja um bom observador para verificar e identificar se tem um animal doente, começando com algum tipo de problema. Ontem nós caminhávamos aqui perto de casa, a gente mora para fora e tem um campo aqui. E é uma área que não é nossa, uma área de vizinha, a gente caminha livremente porque aqui as vizinhanças se conhecem e uma boa parte não tem problema da gente caminhar pelas propriedades, principalmente campo, mato, enfim, a gente faz bastante isso. Nós encontramos um animal morto, uma novilha já de um tamanho bem adulto, morto. O que aconteceu? Será que esse peão sabe quanto significa aquele animal em termos de custo? Provavelmente não. Será que ele viu que aquele animal ficou para trás ou estava doente? Quem sabe não. O que aconteceu? Né? Então, qual é uma definição de craque, quem sabe nesse sentido? Pessoas mais técnicas, com mais conhecimento, mais observadores. É muito comum nas reuniões que eu faço com o pessoal operacional, perguntar para um polivalente, que a gente chama, né? Um trabalhador polivalente aqui da agricultura. Me cita aí algumas pragas da lavoura de arroz. Tem muitos que não sabem. Não sabem o efeito da lagarta, não sabem que existem lagartas diferentes, que em fases do arroz existem lagartas diferentes. Tem uma fase que é quando o arroz já está cachado, tem uma lagarta desgraçada que vai lá e corta o cacho, que é chamada lagarta da panícula. Tem muitos que não sabem que isso existe. Percevejo, eles acham que é só o fede-fede, mas aquele bichinho causa um baita de um estrago na lavoura. Né? Quando vê borboletas andando na lavoura de soja, o que isso significa? Já dá para observar daqui um pouco se não tem lagarta. Né? No gado teria vários outros exemplos também. Observadores, craques observadores, pode ser uma definição. Outra coisa, craques na manutenção. Qual é a definição de craque que eu quero aqui? Aquele que faz manutenção, aquele que conhece de manutenção, aquele que executa manutenção preventiva, ou quem sabe um craque na manutenção corretiva, depois que já apareceu falha, quem sabe isso seja um craque também. Manutenção preventiva para prevenir, né? Sangrar o filtro do racor, verificar se tem óleo no motor nível certo, trocar na hora certa, verificar a calibragem dos pneus. Parece besteira. Há um tempo atrás, uma empresa aqui se foi para a oficina um trator com um problema diferencial. Debulhou o diferencial do trator. E aí vai para cá, mexe para lá, quando foram desmontar na oficina, o que se deram conta? O trator estava com um pneu cheio de água e o outro pneu sem nada de água. Quem é um bom tratorista, quem entende de granja sabe. Um lado com um peso absurdo, pneu cheio de água, e outro lado sem água. Não se sabe quanto tempo estava assim. O que acontece quando o veículo está andando? Ele vai ter que compensar esse peso. E compensou no diferencial, deu um baile no estrou. Quem sabe aquele pneu que não tinha água custou caro para a empresa. Bem caro. Até isso, parece tão simples, né, pessoal? Parece tão simples. Ser craque não é difícil, é uma questão de treinamento e habilidade. E consciência. A gente conseguir tornar eles conscientes. É muito comum, pessoal, infelizmente, ainda é muito comum chegar na granja, ir lá e mexer lá no fio do racor e sair bastante água. É muito comum. Não são craques na manutenção preventiva ainda. E será que é tão difícil assim nós transformá-los eles em craques? Já vamos falar sobre isso. Né? Na lavoura, nos procedimentos, o pessoal não sabe. Um craque operacional, o que significa? Aquele tratorista que sabe operar bem um trator e que conheça, inclusive, qual é a melhor condição que está ficando o solo quando ele prepara. Tem tratorista que está preparando o solo que não desce do trator para ver o que está acontecendo. Aonde ele está passando. Está passando grade muitas vezes, um pedaço da lavoura está bom de passar grade, está dando o resultado que precisa, outro pedaço vai ter que ser repassado. Porque não está ficando bom. E por que ele está passando ali?
Olha o custo, olha o tempo, olha o dinheiro, olha a manutenção. E eles não enxergam, eles não descem. Esses tempos atrás, eu estava visitando algumas lavouras de arroz, a gente foi ver preparo de solo, que o pessoal usa bastante curva de nível para conter a água. E aí acontece, quando prepara a curva de nível, do lado da curva tem algo que se chama de leiveiro. O implemento tira a terra de algum lugar para levantar, para fazer a curva. Só que se o leiveiro ficar muito fundo, dá um baita de um problema. Dá um baita de um problema depois com água, não consegue esgotar. Quando planta o arroz ali tem dificuldade para nascer, enfim. Gera uma série de problemas. O tratorista trabalhando, ficando um leiveiro absurdamente profundo, uma taipa absurdamente alta. Ele já tinha trabalhado meio-dia. O implemento estava mal regulado, ele não foi capaz de olhar para trás, descer e ver se estava ficando bom. Até que o gerente conseguiu ir na lavoura, início da tarde, para, não dá, vai ter que refazer. E agora, pessoal, o que faz? O prejuízo está pronto. O prejuízo está pronto, vai ter que refazer. Cara, eu fico indignado com isso. Como que esse tratorista não tem a capacidade de olhar para o que ele está fazendo? Quem sabe um baita operador, o que falta para ele? Um detalhe de conhecimento. E aí eu vejo muitos gerentes, cara, se quebrando, tendo que correr para tudo que é lado, porque ele não consegue confiar no trabalho que muitas vezes um ou outro está fazendo. Nós temos bons craques dentro das equipes, pessoal, eu não posso generalizar, tá? Não posso, seria uma baita de uma injustiça. Temos pessoas excelentes que fazem o trabalho bem feito e que o gerente não precisa ir lá conferir porque ele sabe que ficou bem feito. Agora, se nós queremos um time de craques, significa um time. Não um time com 1 ou 2 craques. E aí, daqui a pouco eu vou falar a respeito desses medianos ou dos pernas de pau, né? Que faz mal feito, o que a gente pode fazer. Mas enfim, estou dando exemplos para vocês. Isso é uma questão importante. Isso é uma questão importante. O que eu vejo, pessoal? Às vezes é só detalhe. Detalhe. Tudo é no detalhe. Né? Aquele preparo de solo que foi feito, meio-dia de trabalho, vai ter que ser refeito. Qual é o detalhe? Meio-dia de trabalho perdido, vai ter que passar possivelmente uma remaplan ali para desfazer tudo e depois refazer tudo de novo. Então vai ser mais do que só repassar. Vão ser agora 2 passadas de implemento para reajustar aquilo. E se não reajustar, provavelmente vai ter problema e perder produtividade lá na frente. É bem possível. Então existem riscos. Bom, quem sabe a gente quer craques aí na manutenção, nos controles. Quem sabe a gente quer craques na organização. Então o primeiro passo essencial, deixar claro que tipo de craques eu quero dentro da minha equipe. E por que isso é tão essencial, pessoal? Porque com base nesta definição, nós vamos definir os nossos objetivos para enfrentar o ano safra. Então, se eu quero craques na manutenção preventiva, por exemplo, quando eu for habilitá-los ou trabalhar com eles, eu preciso deixar claro o que nós estamos buscando na empresa. Pessoal, a gente vai dar uma atenção, e aí é como se eu estivesse falando com eles, né? Pessoal, a gente vai dar uma atenção para manutenção preventiva, porque nós estamos tendo aqui muito problema de falha mecânica que estão acontecendo por alguns detalhes que nós deixamos de fazer. E aí eu mostro lá uma nota, outra nota, um exemplo para eles de o diferencial que foi pro saco porque um pneu estava cheio d'água e outro não tinha nada. Eu mostro um exemplo, pessoal, isso aqui é complicado. São detalhes simples que a gente pode fazer e nós somos capazes. Então nós vamos buscar nos habilitarmos mais na manutenção preventiva. E aí vai entrar esse critério. E aí eu faço eles entender porque tem um objetivo, a gente quer reduzir os custos de manutenção. Na hora de fazer, na hora que precisa da máquina, muitas vezes ela estraga. E aí complica, né? Bom, que tipo de craques eu quero? Com essa definição eu vou determiná-los. Eu vou explicar para eles. Pessoas não se comprometem com o que não entendem. Então, para eles seguir um caminho, precisam estar entendendo. Por que eu preciso seguir esse caminho? Aonde nós queremos chegar com a nossa empresa? Qual é o objetivo que se busca? Tá? De acordo com esses critérios, vem um segundo passo bem importante. Essencial. Então eu sei que tipo de craques eu quero e agora eu tenho um segundo passo essencial. Eu vou olhar para a minha equipe atual e vou identificar
dentro dessa equipe atual, quem são os meus craques? Quem são os meus craques? Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Deixei a minha mesa aqui estrategicamente preparada. Aqui está um gerente de lavoura e aqui está o pessoal da equipe. E as minhas crianças sumiram com boa parte dos meus bonecos daqui. Tá bem, faz parte. Eles querem brincar. Pessoal, aqui está o gerente de lavoura, o capataz, e aqui está a equipe, né? E logo aqui para trás dele, quem sabe, estejam os técnicos. Deixa eu botar mais para cá. Deixa eu fazer um contexto bem melhor para vocês, vai ficar mais claro. Eu gosto de fazer isso. Gerar clareza, né? Grupo diretor. Deixa eu usar melhor o meu espaço aqui. Eu tenho que ver se está aparecendo para vocês. Quem está aparecendo? Olha que legal. Grupo diretor, nós temos dentro do agro, um grupo diretor. Nós temos dentro do agro a parte técnica, os nossos técnicos, agrônomos, enfim, zootecnistas, veterinários. Nós temos os nossos gerentes, capatazes operacionais e nós temos as equipes. E aqui nós estamos falando em criar uma equipe de craques. Em primeiro lugar, cultura da empresa. E essa equipe precisa estar ciente da cultura da empresa. O técnico, o treinador é quem define muito dessa equipe de craques. E ele tem muito conhecimento sobre cada um deles. E eu tenho certeza para vocês que... interessante. No Face não aparece todo o conjunto. No Insta sim. Esse aqui, eu tenho certeza, porque eu faço já esse trabalho com eles e sabem exatamente quem desses é craque e quem não é. E não importa o tamanho da equipe, eles sabem porque eles conhecem, eles acompanham. Então, primeiro processo, vamos verificar, conforme os nossos critérios de definição, o que são os craques, que craques que a gente busca, quem destes já são os craques. Quem sabe a gente vai ver ali, eu já tenho 3 craques dentro dos meus critérios. Eu já tenho 3. Eu já tenho 3 craques, estão aqui eles. 3 pessoas determinadas, responsáveis e que fazem muito bem. Eu vou tirar aqui os diretores e os técnicos, vou deixar só a equipe com o seu técnico e o craque, vai aparecer melhor para vocês. Aqui eu tenho 2 medianos e eu tenho um perna de pau. Fiz uma divisão bem rápida, né? Tenho 3 craques, tenho 2 medianos. Quem são os craques? Aqueles autodeterminados, que fazem bem feito. Que o gerente não precisa ficar correndo atrás para ver como ficou o trabalho, porque ele sabe que o cara vai ir, vai fazer um bom trabalho, o implemento vai estar regulado, se o solo não estiver bom para passar grado, ele vai ligar e vai avisar, não está ficando bom. Se ele for um aguador, o gerente não precisa se preocupar, porque ele vai encaminhar bem a água. Enfim, se for manutenção, ele sabe que ele saiu com a máquina dele e antes ele verificou nível de óleo, quem sabe semanalmente ele verifica a calibragem dos pneus, quem sabe aí ele está atento às trocas de óleo, à água do radiador, enfim. Ele é um craque, ele é autodeterminado a buscar resultado. E aqui eu tenho os medianos, aqueles que estão se habilitando, que estão aprendendo, que estão caminhando ou já estagnaram, né? Estão no limite ali, medianos. E aqui eu tenho o que eu chamo de perna de pau. Dentro do nosso time, ele bate o pênalti para fora, ele não sabe cobrar falta, ele toca a bola para o time adversário, né? Gera prejuízo muitas vezes, enfim. O que eu faço depois dessa definição? Bom, já sei quem são os meus craques. E eles são craques em quê? De acordo com a minha definição. E aí, pessoal, a gente tem uma questão bem importante que a gente pode fazer com cada um deles. Lembro que eu falei para vocês que hoje eu iria falar sobre 2 sentimentos tóxicos que limitam muito o comprometimento das nossas equipes. O primeiro deles tem a ver com os craques. O sentimento tóxico que limita ainda o desempenho dele tem a ver com não ser reconhecido. Não ser reconhecido. Ele é autodeterminado, mas para ele dar um algo mais, que todos podem. Todos nós podemos, pessoal. O que diferencia um ser humano do outro? O quanto usa da sua capacidade. Essa é a minha definição. O quanto usa da sua capacidade, porque eu acredito que capacidade todos têm. Claro que alguns têm mais talento que outros, enfim, né? Tem algumas questões. Mas eu tenho visto muitos vídeos de superação, que nos servem de modelo e de exemplo, que a pessoa, mesmo tendo algum problema grave, ele se supera, ele vai, porque ele está usando a capacidade que ele tem.
mesmo sendo limitado, ele consegue. Então aqui, eles têm mais capacidade ainda. Eu já vou dar um exemplo para vocês como usar essa capacidade deles. O que limita bastante o desempenho dos nossos craques, que poderia ser ainda melhor, é falta de reconhecimento. E isso é um sentimento tóxico porque em algum momento leva ele a sair da equipe, se ele não se sentir reconhecido por muito tempo, leva ele a sair da equipe, a buscar um outro lugar que de repente enxerguem ele. Enxergue ele. Que ele se sinta reconhecido. E aí acontece um problema. Se um perna de pau é reconhecido financeiramente, o mesmo nível dele, e ele já não tem reconhecimento nenhum, o que começa a acontecer? Frustração. Isso é o limitador. Cara, eu me mato trabalhando, eu acordo cedo, eu faço o que tem que fazer, eu fico cuidando da manutenção, e aquele perna de pau faz tudo errado, não acontece nada com ele, e ainda eu tenho que ir lá cobrir as cagadas que ele fez no preparo de solo, por exemplo. Né? Eu tenho que ir lá ajudar ele na irrigação porque ele não sabe conduzir e para mim não muda nada. Nem um muito obrigado eu recebo. Isso limita ele. É um sentimento tóxico, falta de reconhecimento pro craque. Esses aqui, medianos e pernas de pau. Existe algo que também é bem tóxico, é mais comum entre eles, porque aqui é uma limitação ainda maior. Existe aqui, pessoal, um sentimento muitas vezes de exploração. Muitas vezes, se a nossa equipe se sente explorada, logo, se ele se sente explorado e se coloca no papel de vítima, se colocando no papel de vítima, ele vai fazer o quê? Vai buscar vingança. Aonde ele vai se vingar? No trator, na máquina, na planta, na lavoura. Ah, tá ficando tudo mal, hein? Que se exploda, deixa assim mesmo. E existe um critério que é muito favorável para esse sentimento de exploração. Eles não saberem da realidade dos custos e da realidade do negócio do agro. Esse ano está sendo um ano bem interessante, muito bom, inclusive. Para a grande maioria do agro está sendo um ano bom. Que eu acompanho, né? Pecuária aqui está com um preço razoável, já teve melhor. Mas atrás estava muito ruim, muito ruim. Ano passado estava horrível, até perto do final do ano. O preço estava ruim, muito ruim. Não estava remunerando o custo. O arroz nem se fala. Arrozeiros aí estavam apavorados. Já vinham com 3 anos aí, grande maioria com prejuízo. A soja, mais ou menos, né? Mais ou menos. Quem tinha boa produção conseguia girar a roda. Quem perdeu com chuva ou teve baixa produção já não conseguiu. Então o agro passa por essas questões. O detalhe é que muitas vezes esse pessoal vê o movimento de maquinário, vê o movimento de trator novo e não tem noção que quem sabe aquela máquina veio por um Finame para pagar em 7 anos e que quem sabe não foi pago nem a primeira parcela e que ela precisa produzir muito para se pagar e que se aquela máquina quebrar, olha o tamanho do prejuízo. O trator, mesma coisa. Então, é um sentimento de exploração que tem a ver com falta de conhecimento dos números. E nós estamos fazendo alguns movimentos bem interessantes com algumas equipes, que é gerando clareza e conhecimento a respeito dos custos. A respeito dos custos. O que a gente pode fazer para levar mais informação para eles? No momento que eles conseguem perceber a realidade do agro, que não sobra tanto quanto eles imaginam, porque a grande maioria, principalmente esses aqui, quando eu pergunto de cada 100 reais que a empresa ganha com venda de produtos, quanto sobra? Geralmente esses aqui me respondem 40, 50, 60%. Em um ano muito bom, pode ser verdade isso, sim. Mas se nós pegarmos a média, isso não é a realidade. Então a gente não pode olhar só para esse ano bom. Nós não podemos esquecer dos tombos do passado. O que nós aprendemos com as safras que nos deram prejuízo? Eles precisam saber. Se eles não souberem, eles ficam com esse sentimento que estão sendo explorados e não conseguem ir para frente, porque isso tira a energia deles. Tira energia. Então tomem cuidado com isso. Bom, fizemos a definição. A gente sabe, primeiro passo, quais são os critérios do nosso time de craques, o que a gente busca, o que são os nossos craques. Segundo, eu olho para a minha equipe, que eu já tenho. Quem são os meus craques? Ah, aqui eu tenho meus craques. Quem sabe é uma boa oportunidade de fazer esse exercício aí na tua granja, aí com o teu pessoal, na tua empresa. Chama os craques em separado.
dá um elogio sincero para ele. Digo, olha, eu tenho observado o teu... Fala para ele. Olha, eu tenho observado o teu trabalho e eu gostaria de te dar sinceramente os parabéns. Porque o jeito que você cuida esse trator, o jeito que você manuseia essa máquina, a maneira como você prepara o solo, o quão bom fica, o quão excelente é o teu trabalho. Eu quero dizer para você que você é um craque da minha equipe e que eu conto contigo para esse ano safra. E que você me ajude a seguir em frente, porque o teu bom trabalho serve de exemplo. Cara, esses dias eu orientei um diretor de uma empresa que fizesse o reconhecimento dos craques. E aí houve esse sistema de reconhecimento dentro da empresa, e ele inclusive foi um passo adiante. Chegou um fornecedor de serviço externo, mas que ele considerava um craque, aquele cara, que é um rapaz, né? Veio o rapaz prestar o serviço ali, antes de sair diz, ó, cara, vou te falar uma coisa, para mim você é um craque. Você é um baita de um profissional. Você é um cara que me dá gosto ver trabalhar. Tu vem aqui, presta serviço para mim, sai. Eu me sinto tranquilo quando eu te chamo, cara. E eu gostaria de te agradecer por isso. Ele usou mais ou menos essas palavras, ele me contou depois. Sabe o que aconteceu? Esse rapaz foi embora. De noite, contou para o pai dele. Era perto da meia-noite, o pai desse rapaz ligou para o diretor dessa empresa para agradecer. E a impressão é que ele estava muito emocionado quando ele agradeceu para esse diretor de empresa. Olha o que o senhor falou para o meu filho hoje. Tocou o meu coração de pai. Qual é o pai que não quer ter um filho craque? E é por isso que o reconhecimento é tão importante. Hoje de manhã eu comentava com um grupo gestor. A gente precisa reconhecer o nosso pessoal. A gente precisa reconhecer o nosso pessoal. Escolham aqueles que são os destaques e façam uma carta de agradecimento. Esse ano safra, você foi o destaque. Te agradecemos pelos bons serviços prestados. Que siga assim. Assina os diretores embaixo, dá para ele. Sabe onde é que vai parar isso? Colado na parede da casa. Ele vai fazer um quadro. Eu já vi isso acontecer. É que nem uma medalha, né? Um pedaço de lata. Mas onde vai quando a gente ganha uma competição? Está pendurado na parede. Ele mostra para os filhos, para o pai, para a mãe, para todo mundo. Reconhecimento. Façam isso. Bom, conhecemos a nossa equipe. Sabemos quem é craque, quem são os medianos e quem são os pernas de pau. Pessoal, os gerentes sabem. Os capatazes sabem. E eles sabem espontaneamente quem são. Eles sabem. A partir daí, o que a gente faz? Para começar a alinhar a nossa equipe. Olha que interessante isso, pessoal. Olha que interessante. A gente precisa de treinadores, né? Para ter uma equipe de craques, a gente precisa de bons treinadores. Quando a gente olha para isso aqui, o treinador principal está aqui. Mas muitas vezes ele não dá conta. Esse aqui é o gerente ou o capataz. Muitas vezes ele não dá conta, porque ele tem que cuidar de muita coisa. Quando a gente olha para a equipe que nós já temos, quem nós podemos pedir uma ajuda para que seja um treinador? E aí eu chamo de espelho. Nós devemos promover espelhos dentro da empresa. Se eu sei que esses 3 aqui são craques em algum critério, eu começo a orientar a minha equipe e os demais, e os novos que chegam na minha equipe, quando for o assunto manutenção, você se espelha no Joãozinho. Olha como ele faz. Olha como ele faz. Segue os passos dele. Observa. O Joãozinho vem aqui, explica para nós como é que você cuida da manutenção preventiva. Qual é a tua rotina? Porque eu vejo que tem uma rotina bem organizada. Mostra para nós aqui. Para você ser um cara bom aqui dentro da minha equipe, segue o exemplo do Joãozinho. Quando se trata em técnica, em preparo de solo, tá vendo o Pedrinho, aquele cara lá, se espelha nele. Se espelha nele. Pedrinho, vem cá. Conta para mim o que você observa, como que você regula. E isso é um dos primeiros passos. Por que não, num dia de chuva, reunir esse pessoal no galpão e pedir para o Joãozinho, para o Pedrinho, para o Zezinho, que são os nossos craques, os nossos espelhos, que nos repassem um pouco da experiência deles. Por que não? Nós estamos perdendo potencial. Nós temos potencial dentro das nossas granjas,
Dentro das nossas instâncias, na pecuária, no algodão, na soja, no arroz, em todas as áreas, nós estamos perdendo esse potencial. Não estamos utilizando como poderíamos usar. E eu vejo equipes sofrendo, diretores de empresa não sabendo o que fazer, gerentes muitas vezes apertados, cheios de trabalho. É difícil até parar para reunir e conversar com esse pessoal. Vocês sabem disso, quem vive essa rotina. E existem momentos que são propícios para a gente fazer um treinamento. E aí vocês vão buscar pessoal de fora para treinar, não vão encontrar. Quem e aonde tem uma equipe, e eu circulo por várias cidades, aonde tem uma equipe especializada para treinar sobre manutenção preventiva, dentro da granja que esteja disponível, no dia de chuva, quando é o melhor momento para vocês, aonde tem? Aonde vocês acham? Para treinar sobre parte técnica, tem vários agrônomos, tem vários técnicos. Mas naquele dia que você realmente precisa, onde você encontra disponível? Pode encontrar, mas vai sair caro. Enfim, isso até, pessoal, eu sou um cara muito atento assim para negócios, né? E eu vejo muitas oportunidades. Eu estava pensando na aula de hoje, comentei com a minha esposa. Cara, que baita negócio se montasse uma equipe de treinadores. Treinadores. Imagina pegar um tratorista fera, um cara fera, que conhece de implemento, de trator, sabe giro, sabe o consumo do trator, que tenha muito conhecimento para repassar. E colocar disponível no mercado para treinar tratoristas dentro das granjas. Ele vai lá, fica uma semana acompanhando o tratorista novo, ou o cara que já está lá, ou faz uma reunião quando pode, trabalha um pouquinho junto. Cara, não ia faltar trabalho para esse cara. Alguém que seja referência em manutenção, que saiba o essencial e que já tenha algo interessante, que tenha um propósito, uma maneira interessante para poder ensinar para os demais. Não tem, a gente não encontra. Não encontra, pessoal, não encontra. Por que então não usarmos quem já está aqui? E quando eu faço isso, o que eu estou fazendo? Eu estou reconhecendo eles. Eles vão encontrar o que eles estão buscando. Cara, agora eu sou referência. Sabe o que é ruim? Aí hoje eu vi falar assim, ó. Tá, mas e daí os outros vão ficar bicudo? Mas que fiquem, cara. Tá, mas deu perna de pau, vai ficar bicudo. Sabe o que eu vou dizer para você do perna de pau? Manda ele embora. Ou ele segue o exemplo de quem faz bem, ou ele não tem espaço. Processo de decisão. Que tipo de time eu quero? Que tipo de time eu quero? Quero um time de craques. Meu amigo, ou você entra nesse ritmo aqui, ou eu estou te dizendo que dentro de alguns meses eu vou ter que te substituir. E é uma conversa franca. É uma conversa franca, pessoal. A gente precisa ser sincero. A empresa tem uma estrutura absurda, um custo enorme. Não podemos mais brincar com o agro e com negócio nenhum. A concorrência é muito grande. Eu tive acompanhando construtoras, empresas da construção civil até no passado, trabalhando com as equipes de obra. Não é moleza, não é moleza. Empresas que vendem insumos e vários outros negócios, empresas que lidam com manutenção elétrica. Cara, não é fácil. Escolas, estava treinando professores em escolas. Todo lugar tem uma concorrência absurda. Ou nós temos um time de craques, ou no futuro a situação vai ficar cada vez pior. E aí um processo de decisão. Lembram? Gera uma dor. Eu tenho que chamar um perna de pau, não falar que ele é um perna de pau, né? Identificar o que ele precisa melhorar. Identificar o que ele precisa melhorar. E colocar os outros como espelho. Reconhecer na frente da equipe, pessoal, esses aqui são nossos espelhos. E dizer para eles o porquê. Mostrar para eles o porquê. Não adianta só dizer, eles são espelho e virar as costas. Aí sim, esses aqui vão dizer, olha os puxa-saco. Olha os puxa-saco do patrão, estão aí, viram eles. Isso não vai resolver. A gente precisa... Pessoas não se comprometem com o que não entendem. A gente precisa dar clareza. Deem clareza para as equipes de vocês. Se tem craques, mostram por que eles são craques. Reconheçam essas pessoas. Se possível, criem uma premiação para os melhores. Porque é possível termos metas de desempenho individuais? Sim, claro que sim. Seja de produção, seja de trabalho, seja de consumo de combustível, desempenho na manutenção, na organização, é possível. Já vou falar sobre isso. Os medianos, a gente fala para eles aquilo que eles fizeram de bom. E agradece também. Olha, você já está fazendo muito bem esse e aquele outro trabalho. Você é meu braço direito na organização. Você me ajuda a manter tudo em ordem. Você está sempre limpando, eu não preciso mandar, e isso me alegra muito.
Sabe o que está faltando para você? Ser um pouquinho mais atento na manutenção preventiva. Ou aprender a soldar, que faz falta aqui na nossa equipe. Operar o aparelho de solda. Ou aprender, quem sabe, regular um implemento. Ou quem sabe, aprender agora a operar uma coletadeira. Ou um pulverizador. Mostre o caminho para eles. Mostre o caminho. Eles precisam desse feedback e desse retorno. Bom, feito essa definição da equipe, defini os meus espelhos, tenho as minhas bases, aí você já tem uma clareza que qual é o nível da minha equipe. Qual é o nível da minha equipe? É uma equipe de craques? Qual é o nível? Quantos por cento eu tenho de craques? Né? Quantos por cento eu tenho que trabalhar em cima para melhorar? Isso vai ficar muito claro para vocês. Isso é um trabalho fácil, não é tão difícil não, pessoal. Só, né, a gente precisa parar um pouquinho, se organizar e fazer. Precisa fazer. Não é do nada, a gente precisa fazer. Fiz isso. Identifiquei os meus critérios, que vão definir o que é craques na minha equipe. Identifiquei a minha equipe, quem já são craques, quem não são. Fiz um processo de espelhamento, ou seja, criei os meus treinadores, os meus espelhos. Convido eles para serem treinadores, se eles puderem, ou para compartilhar o conhecimento em algum momento. Vocês vão ver o quanto a maioria deles vai se alegrar. Não são todos, porque tem aqueles que são muito fechados, principalmente os mais antigos, né? Mas vão se alegrar, vão se alegrar. E se tiver um que puxa a frente, os outros vão vir junto. Vão vir junto. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu tenho visto problemas nas nossas granjas, principalmente as mais longe da cidade. O pessoal fica bastante entediado, e isso é um dos motivos de alta rotatividade muitas vezes. Eles não têm o que fazer. De noite, é família, já está cansado, tudo bem. Que tal um dia na semana, ou a cada 15 dias, um momento para eles trocar experiência, à noite? Vocês vão dizer, alguns de vocês para mim assim, eles não vão querer. Isso é o que você pensa. Não é o que as equipes me respondem. Inácio, eles não vão querer uma aula online por semana. Isso é o que você pensa. Não é o que os gerentes me respondem. Eles querem atenção. Eles querem um momento para eles querem evoluir, eles querem estudar. Depende de nós darmos as condições. Criarmos esse caminho. Cultura da empresa. A gente volta a falar de novo cultura da empresa. Qual é a cultura da empresa? Né? Eles querem, pessoal. Eles querem. Nosso pessoal do campo, eles não são os retardados nem os tapados. São gente como nós. E eles querem aprender, eles querem evoluir, eles estão disponíveis. E eu faço essas perguntas para eles, por isso que eu estou falando para vocês. Se eles tiverem oportunidade de aprender, eles querem. Principalmente, pessoal, os mais jovens. E a gente precisa dar uma atenção para eles. Porque nós estamos tendo dificuldades para lidar com eles. Nós temos gerentes muitas vezes antigos, capatazes antigos, que estão tendo dificuldade para lidar com essa cultura nova do pessoal novo. E se nós colocarmos eles juntos em algum momento para fora do ambiente de trabalho, nós temos que remunerar hora extra, não vai ter que não. Convida. Quem quer, pessoal? Vamos montar aqui uma reunião para nós aprender em conjunto. Quem quer? Voluntário, disponível, quem quer? Vai ter 2, 3 que não querem. Claro que vai. Claro que vai. Mas vai ter 2, 3 que querem. Começa com os que querem. Amanhã de manhã, depois da reunião, o que acontece? Eles ficam comentando. Que legal que foi, tu viu? Fulano falou isso, eu aprendi. Aqueles que não queriam já começam a se coçar. Dá para mim ir na próxima? Quando vê, tá todo mundo indo. E fica algo prazeroso. E nós estamos formando treinadores dentro da equipe. Dentro da equipe. Bom, pessoal, esse é um processo que leva tempo, eu estou falando isso para vocês, né? Então, a gente precisa ter um pouco de paciência, a gente precisa formular esse entendimento, dar uma clareza para a equipe de onde a gente quer chegar, quais são os objetivos, e aí depois, para isso não acontecer que nem um fogo numa folha de jornal. Durou um pouquinho, deu um baita fogaréu e se apagou. Para que não seja isso, para que seja duradouro essa energia, a gente precisa usar alguns critérios de gerenciamento. Porque o que não se mede não se gerencia. Então, se dentro do nosso nível de craques que a gente busca, a gente quer dar atenção para a organização, nós precisamos criar dentro da nossa cultura da empresa
um acompanhamento da organização. Critérios bem simples, pessoal, critérios bem simples. O galpão está organizado, na oficina as ferramentas estão no painel, estão no seu devido lugar, o pátio da casa está limpo, não tem bolsa tirada, não tem saco de lixo. 4, 5 critérios bem simples. Uma vez por mês alguém cruza ali, que não seja da equipe, né? Pode ser um técnico, pode ser um diretor da empresa, qualquer um. Alguém da segurança do trabalho, do RH da empresa que faz isso, não importa. Alguém que cruze ali e só coloque ali um sim ou um não. O pátio está organizado, ele vai chegar lá, vai olhar, está organizado. O galpão está organizado, não tem bag atirado pelos lados, maquinário, tá. Ah, tem uma máquina desmontada, bom, mas estão lidando. As peças estão aqui, estão lidando, bom, então tá bem, faz parte, está organizado. Entra dentro da oficina, está tudo atirado. Não está organizado. Isso gera uma nota. E essa nota, esse valor, esse número se reverte em uma conversa. Uma conversa sem buscar culpados, uma conversa aberta. Pessoal, vamos ver aqui ó, o nosso acompanhamento desse mês da organização, dê uma olhada. E aí quem é? Esse cara aqui, ó, o gerente, o capataz, tem informação para coordenar a equipe dele. Olha só, aqui nos pátios das casas nós gabaritamos, o galpão estava organizado, tudo beleza, só perdemos um pontinho aqui na oficina. Deixamos cair um pouco o padrão. Vamos reverter isso, vamos buscar ter mais cuidado. E feito. É com base em um número. Manutenção, mesma coisa. Enfim, a gente precisa usar critérios de acompanhamento. Porque senão, pessoal, toda essa iniciativa ela se perde. Ela se perde. Se perde. Se vai ter essa reunião à noite, né, em algum dia do mês, semanal, quinzenal, uma vez no mês. Uma vez no mês já é o suficiente. Faz uma lista de quem estava presente. Lá em tantos dias para frente, pessoal, ó, quero agradecer aqui, ó, esse que nunca faltaram, estavam sempre presentes, pessoal, que legal, a gente está aprendendo bastante, né? Aquele que não foi vai se sentir, poxa, pá, perdi um elogio. E vai querer ir na próxima vez também. A gente começa a gerenciar as pessoas. A gente começa a lidar, a trabalhar com gente de uma maneira simples, calma, tranquila. E algo importante, a gente precisa assumir os erros. Se tem líderes me acompanhando aqui, gerentes de equipe, capataz de instância, assumam os erros junto com eles. Tem um ditado que eu digo assim, ó, se o aluno não aprendeu, o professor não ensinou. Então antes, a culpa é do professor. Se o aluno não aprendeu, o professor não ensinou. Tá, mas tem aluno que não quer aprender? Tem. Tem muitos pessoal desse perna de pau aqui, ó, que ele não quer vir para um mediano e nem para um craque. Ele não quer. Tem algo nele que impede. E aí a gente precisa tomar uma decisão. E se a gente começar a cobrar ele desempenho, começar a cobrar desempenho dele, ele vai se sentir mal, vai render menos ainda. Ele vai se sentir muito mais feliz se nós demitirmos ele e permitirmos que ele vá buscar um outro time, um outro lugar para jogar com outros pernas de pau, onde não tem cobrança. Lá ele vai ser feliz. Na nossa equipe de craques não, porque tem muita cobrança. Então não é um peso. Eu vejo muito pessoal com problema para demitir. Ah, mas o que ele vai fazer? Para onde que ele vai ir? Estou com peninha. Não é por aí. Ele não quer. Tem outros fatores que fazem ele não querer. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir. Então dê uma chance dele ser mais feliz em um outro time que não exige tanto. E pronto. Não fica se culpando. E agora? Como é que eu vou demitir o cara? Olha para a tua equipe, olha para a empresa, olha para a grande mãe que está sustentando tudo isso. Olha para a grande mãe, olha para o desempenho desses que querem. Toma decisão, meu time é um time de craques. Não tem espaço para quem não quer evoluir. Não tem espaço para quem não quer aprender, para quem não quer estudar. Ah, Inácio, mas eu tenho bons aguadores antigos que o que ele faz é o suficiente. Então tá bem. Eu tenho aquele tratorista que é bem antigo, que é analfabeto, que tem muitos, pessoal, tem muitos. Que ele não vai conseguir aprender. Tá bem. Ele te faz um bom trabalho, pede para ele ensinar naquilo que ele aprendeu na vida dele, na experiência dele, pede para ele passar esse conhecimento e ele começa a se abrir para querer escutar os outros também. O problema é que a gente isola eles num canto. Ah, ele não quer, então eu deixo ele isolado, ele não quer, não chamo ele mais porque ele não quer. E a gente perde o potencial. A gente perde. Vieram perguntas? Tá.
Vou ver aqui algumas perguntas, pessoal, e hoje o essencial é isso. Hoje o essencial é isso. Então, relembrando bem rapidinho, para formar nossa equipe de craques, definir os critérios do que a gente considera craques. Segundo, olhar para a equipe e ver quem já são craques. Terceiro, define o espelho e convida para eles serem treinadores dos demais e cria um ambiente para isso, de treinamento e desenvolvimento dentro da granja, Vocês vão poupar recursos e vão desenvolver muito mais as pessoas. E quarto, cria um acompanhamento, simples que seja, mas cria. Não deixe de medir e gerenciar. Porque se não for medido, gerenciado e dado feedback para eles, como estão se saindo, vai cair por água abaixo. A gente vai perder todo o esforço que foi feito antes. Então, não é tão fácil, mas também é um bom caminho. Pode ser executado. Eu tenho alguns que me dizem assim, Inácio, é possível, mas não é fácil. É possível, mas não é fácil. Esses eu nem perco tempo. Com quem eu aposto minhas fichas? Quem diz assim, não é fácil, Inácio, mas é possível. E esse é o movimento que determina o que ele olha no final de cada afirmação que ele faz. É possível, mas não é fácil, ele já se bloqueou, ele aceitou que não dá. Não é fácil, ele reconhece que não é fácil, mas é possível. Vamos embora, tenho força. Marcelo, boa noite. Como manter a equipe motivada e fidelizada? Fazendo um pouco desses procedimentos, Marcelo, vai ajudar bastante. Reconhecendo os craques, conversando com eles, dando atenção, permitindo um ambiente de aprendizagem. Eles querem muito aprender, pessoal. Muitos dizem que não, porque eles não têm ideia do que vai ser e como estão na zona de conforto, eles dizem que não. Mas quando a gente começa com os que querem, o resto vem junto. Tatiele, como conseguir motivar pessoas mais velhas e que já... Tá. Essa foi aquela pergunta... Temos de responder hoje. Tá. Também, Tatiele, mesma coisa. Não sei se está aqui nos acompanhando. Tá? As pessoas mais velhas têm muito conhecimento, pode ser usado. E quando a gente reconhece isso, eles se motivam bastante. A gente chama eles para nos ajudar com a experiência. Se motivam bastante. Daniel Linhares, reconhecimento ou elogio dá um gás a mais para qualquer ser humano. Boa colocação, Inácio. Sim. Todos nós queremos reconhecimento e elogio. Alguns mais, outros menos, né? Mas a gente quer. Gratidão, pessoal. Um abraço para todos vocês.